aí você chega para os seus discípulos, depois da conferência, manda mensagem, fala, olha, Deus me marcou e a gente vai viver isso, e blá, 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 blá. E aí você fica com o seu espírito pegando fogo. Só que você vai ter que ter fé para viver todas as palavras que foi direcionadas a você. É para você, é para mim e para você. Só que precisa algo, precisa ter fé. E eu me lembro que lá 10 anos atrás, quando eu me converti, né, nós vivemos os dias da onde hoje é uma palavra mais, como eu posso dizer, ela é mais, ela te aborda mais, ela te envolve mais, ela te chama mais. Porque eu lembro que quando eu me converti, há 10 anos atrás, eu lembro até hoje, eu tinha 18 anos, minha vida estava até que legal. Todas as coisas que eu sabia que, de certa forma, elas não eram de um bom cidadão, vamos dizer assim, eu tinha parado de fazer, ou pelo menos tinha falado, vou fazer só de final de semana eu vou ser um filho melhor, um funcionário melhor, um aluno melhor, enfim. Mas dentro de tudo isso, um dia, eu fui numa igreja e comecei a ir. A última coisa que eu queria da minha vida era ser crente na época. E aí eu fui lá, e eu lembro, foi lá na Bola de Neve, era aqui na Gilda ainda. E, chegou lá, de algumas vezes que eu fui indo e tal. E aí eu tive a clareza de que Deus morreu por mim e que o meu destino, a partir do momento em que eu não creio nesse sacrifício, ele é em total apartamento da presença de Deus. Eu entendi que eu era um ser eterno e que eu precisava de algo que estava acima de mim, que me mantesse vivo. Esse algo chama-se graça, chama-se misericórdia. E eu entendi isso. Só que no começo da vida cristã, eu não sei quanto a vocês, mas para mim, ou no começo da sua vida, tudo ele começa de uma forma, sabe, bem café com leite. É igual quando você começa a brincar de pega-pega. Quando você é novo, você é café com leite. Quem é que já foi café com leite? Todo mundo aqui já foi café com leite. Se você não foi, é porque você não jogava pega-pega. Ou só para você tinha Pix. Tipo, não é Pix. Falei, mano, nossa, vou nem correr atrás dele. E aí ele não brincava, mas ele achava que estava brincando. Só que no começo, é legal, sabe? No começo você vai indo passo a passo. É igual quando você começa a estudar, e aí você vai fazer uma continha de matemática. Você não começa lá na primeira série aprendendo equação de segundo grau, cálculo 1. Não, você começa aprendendo 1 mais 1, 2. Aí você fala, eita, ó. Aí depois vai complicando um pouquinho, aí é 1 vezes 1. Aí você fala, ixi, vezes, não sei, estava assim, agora está assim. Aí depois você começa a aprender que vezes não é só um X, é um ponto. E vai complicando. Mas só que com Deus parece que tudo é complicado e ao tempo ele vai descomplicando. Percebe o diálogo de Nicodemos com Jesus? Jesus fala, cara, é necessário que o homem nasça de novo. Ele, quê? Voltar para a barriga da minha mãe? Como é isso? Mas a partir do tempo que você vai caminhando, você vai percebendo que as coisas vão descomplicando. E aí, se você se converteu, ou você está na igreja, enfim, há mais de 10 anos, ou 10 anos atrás, você sabe que era uma mensagem muito mais pesada, muito mais arrependam-se, raça de víboras. Os caminhos que vocês vivem não agradam a Deus, você precisa de Deus, e tal, e aquela coisa. Eu falava, eu caí em mim, sabe, igual Isaías, quando fala, ai de mim, que sou homem de lábio. Cara, eu falei, meu Deus, eu preciso dessa graça, porque senão eu vou morrer daqui a pouco. E eu precisava dessa graça e tal. E é engraçado que esse período das nossas vidas, hoje é conhecido como lei. Né? Você não conhece como lei? Ai, nossa, eu era da igreja antes, ai, era mó lei, mó lei. Todo mundo fala isso. Ai, eu vivi um tempo de mó lei. Só que aí, cara, nós nos tornamos cristãos amedrontados, com medo de Deus. Com medo de que ao momento em que você pecasse, de que o momento em que você errasse, viesse um raio direto do céu e te arrebentasse. Cara, eu lembro que tipo, todas as vezes que alguém falava, se não vir pelo amor, vem pela dor. Não tem como você não vir. E eu falava, não, mano, eu vou logo pelo amor, porque pela dor, mano, você é louco, não aguento. Não, mano. E aí você ia tal. Mas, cara,
era o grau de revelação, vamos dizer, que as pessoas daquela época tinham. Só que nos nossos dias ganhou-se voz uma mensagem que traz muito mais alívio, que ela é muito mais leve. Né? Você começa a perceber que dentro da história, cara, tinham homens que eles sofriam de uma certa agonia, assim, vamos dizer. Mas eu quero dar um tempinho aqui para te dizer que no momento em que eu me converti, essa era a fé que eu tinha. A fé de que, cara, eu preciso de Deus. Preciso de Deus. Não tem como eu caminhar sem ter essa fé. E caminhar em fé numa caminhada cristã é algo que você vai aprender. E dentro de todas as nossas caminhadas cristãs, dentro de tudo aquilo que a gente faz, cara, eu lembro que teve uma vez na minha vida em que eu estava lendo a Bíblia e eu falei, até aqui eu achei que fé era isso. Fé era caminhar segundo aquilo que Jesus fez por mim, e eu tomo isso como verdade na minha vida, e a partir de então eu ando por isso. Só que Deus me mostrou particularmente um nível muito mais profundo de fé, um nível do qual Ele anseia nos levar em fé. E para que eu continue a dizer sobre aquilo que eu estava começando a falar aqui, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo, lá no capítulo de Mateus, no capítulo 14. A partir do versículo 22. Se você está com Bíblia aí, acompanha comigo. Não sei se o pessoal vai reproduzir. Mas enfim, Mateus 14, versículo 42, diz assim: logo em seguida, Jesus insistiu com os seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Depois de mandá-las para casa, Jesus subiu sozinho ao monte, a fim de orar. Quando anoiteceu, ele ainda estava ali, sozinho. Enquanto isso, os discípulos, distantes da terra firme, lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles, caminhando sobre as águas. Quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. É um fantasma, gritaram, cheios de medo. Imediatamente, porém, Jesus lhes disse: não tenham medo, coragem, sou eu. Então Pedro gritou: se realmente é o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas, quando reparou no vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado, começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me! No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. Como é pequena a sua fé, disse ele, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento parou. Então os outros discípulos o adoraram e exclamaram: de fato, o Senhor é o Filho de Deus. E aí eu quero voltar dentro daquilo que eu estava falando. A gente veio de um passado recente que ele é muito pesado. E esse passado fez com que diversas pessoas que estão aqui, que estão lá fora, abandonaram os caminhos de Cristo. Você escolheu dentre ou vir pelo amor ou vir pela dor, você escolheu ir pela dor. Falar, quer saber, eu vou sair. Não consigo fazer isso. Se você perceber, o movimento da reforma veio com um homem, chamado Lutero, e ele era um cara que ele olhava para os mandamentos de Deus e falava, eu não consigo. Hoje, quando nós lemos lá em Romanos, que o bem que eu quero fazer, esse eu acabo não fazendo, e o mal que eu não quero fazer, cara, esse eu acabo fazendo. O Lutero lia isso e falava, meu Deus do céu. Hoje a gente lê, mediante uma mensagem de graça, e fala, amém. É o bem que eu quero fazer, às vezes eu não faço. E está errado? Não está. Cara, ok. Porque lá no começo, a medida de fé que vai sendo liberada sobre nós é que você precisa crer que o sacrifício de Cristo foi por você
e aí automaticamente você começa a ter um acompanhamento, uma leitura bíblica, e aí você começa a perceber que o apóstolo Paulo traz a revelação de que a sua salvação, de que aquilo que Cristo fez, ou de que aquilo que você vive, não se baseia por um simples mérito, mas se baseia pela justiça que está baseada na fé em Jesus. Então hoje eu e você somos justos pela fé em Jesus, não é isso? E isso trouxe um grande alívio para os nossos dias, porque você começa a perceber que hoje não é aquilo que você faz que te capacita a viver um relacionamento com Deus, é aquilo que Deus fez por você. E é assim mesmo. E essa é a medida de fé da qual nós temos caminhado. Cara, não é aquilo que eu fiz, é aquilo que o Senhor fez. Tu és bom, bom. E Deus é bom. E é óbvio que Deus é bom. E é óbvio que não se trata daquilo que eu e você fazemos, mas se trata do sacrifício de Jesus. É óbvio. A palavra de Deus diz, lá no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 16. Se você conseguir abrir comigo aí. Romanos, capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 16, diz assim: pois não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo, que são o poder de Deus em ação para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os gentios. As boas novas revelam como opera a justiça de Deus, que do começo ao fim é algo que se dá pela fé. Cara, eu imagino Lutero lendo isso. Lutero foi alguém que, à época, desde Lutero, Santo Agostinho, essa galera toda, para que eles pudessem se sentir, pelo menos minimamente dignos de cumprir com a vontade de Deus, eles se colocavam em mosteiros. E, cara, eu imagino ele vivendo em penitência e tudo mais, mas só que em algum determinado momento ele leu isso aqui. Tanto é que existe a pronúncia somente a fé. Cara, isso é um bálsamo derramado nas nossas feridas, nas nossas vidas, nas nossas agonias. Cara, a canção de Abacuque diz que o justo vive pela fé. E você começa a perceber, cara, a fé de que Cristo morreu por mim, ressuscitou, e hoje tudo aquilo que precisava ser feito, Ele fez. Tudo aquilo que precisava ser pago, Ele pagou. Amém, glória a Deus, e com isso nós enchemos as nossas casas, e com isso nós enchemos os nossos estádios, e com isso nós fomos e fizemos e tal, e isso e aquilo. Mas existe algo que também está escrito lá no Novo Testamento, lá no livro de Tiago, em que ele diz que a fé sem obras, ela é morta. Cara, imagina você que veio de um passado subjugado pela lei, que vive o tempo da graça, e aí você ouve o seu pastor, o seu líder, o seu discipulador, falar que a fé, a sua justiça ela não é somente pela fé, ela é pelas obras também. Fala, não, esse cara é religioso. Não. A fé é somente pela fé. A justiça de Deus é somente pela fé. Mas Tiago abre e deixa claro, a fé ela vem pelas obras. Se a sua fé não vem pelas obras, ela é uma fé morta. Mas morta em que sentido? Como que ela é morta se eu tenho fé que Cristo morreu por mim, ressuscitou, vive dentro de mim? E aí a gente volta lá para Mateus capítulo 14. Eu não quero ler porque eu já li. Hoje o nosso nível de fé, ele é confundido com algo que nós chamamos crença. Crença é diferente de fé. E nós escolhemos vivermos baseados numa crença. E lá no capítulo 14 de Mateus, sabe o que significa crença? É você ficar no barco. Crença, sabe o que é crença? Imagina que os discípulos estão no barco, Jesus lançou uma palavra sobre eles, vamos para o outro lado. O barco está indo, o bicho está pegando, começa a pegar. Os caras, é um fantasma.
Aí Jesus fala, não, sou eu. Sabe o que é crença? Olha e fala, é Jesus, pô. Ah, beleza. Pensei que fosse um fantasma. Graças a Deus que não é fantasma. Sabe o que é fé? Olhar e falar, se é você mesmo, então me leva a fazer o que você está fazendo. Faz eu fazer aquilo que você está fazendo agora. Fé é sair do barco. Crença é ficar no barco e adorar, você se prostra. Hosana nas alturas, olha, Deus é bom, me salvou. Ele me ama. Te ama mesmo. Mas isso não é fé, isso é crença. Fé é você sair do barco. Sabe o que é crença? Eu imagino Jesus. Cara, olha a Bíblia, quando Jesus chama os discípulos, que negócio nada a ver. Ele passa, vê Mateus. Fala, você, vem, me segue. Mateus era um cobrador de imposto. Ele não fala o que ele fez. Só fala, ele foi e seguiu. Isso é fé. Crença, eu imagino Mateus cobrador de imposto, tipo um pirril, sabe pirril? Aqueles guardinha, vai na casa aqui da moto, cobrando, segurança do bairro aí e tal. Aí passa Jesus, vem, me segue. Seguir quem? Eu, Jesus. Tamo junto, Jesus. Domingão tô lá na igreja. Te sigo, domingão tô lá. Fé é parar o que você está fazendo e fazer o que ele falou para fazer. Sabe o que é crença? Lázaro morreu. Jesus chega diante de Lázaro, chega diante da pedra. O que Marta fala? Jesus. Jesus fala, ele vai ressuscitar. Fala, não, a gente sabe que ele vai ressuscitar, pô. A gente sabe. Isso é crença. Fé é olhar e falar, eu sou a ressurreição e a vida. Abre lá, vai ressuscitar. Maria olha e fala assim, Jesus, se você tivesse vindo antes. Ela cria que Jesus podia fazer. Ela cria. Fé fala, vocês não estão entendendo. Abre um negócio lá. Fé é igual aquele centurião romano que falou assim, Jesus, cura o meu servo. Ele falou, cara, não vou lá não tem. Ele falou, não, você não precisa nem ir na minha casa. Lança só uma palavra que da sua palavra ele pode ficar liberto. O que Jesus fala para ele? Nunca vi fé maior do que essa aqui. Pode ir, que você crê, vai acontecer. Isso é fé. Fé é você sair do barco. Fala para a pessoa que está do seu lado, sai do barco. Sabe o que é fé? Fé é uma mulher há 12 anos sangrando, ela sabendo que se ela saísse de casa e alguém soubesse que ela estava naquele estado, ela ia morrer. E ela falou, eu não preciso de nada, eu só preciso tocar nele. É no meio de uma multidão. Cara, eu estou correndo risco de vida, mas eu só tenho essa chance. Então o que eu vou fazer? Eu vou tocar nesse cara. E ela vai e toca. O que acontece? Quem me tocou? Jesus, um monte de gente tocou. Não. Percebi que teve alguém que me tocou de uma forma diferente. Qual que é essa forma diferente? Tocou com fé. Alguém me tocou com fé. E a mulher, meu Deus, fui eu. Fui eu. Fala, mulher, grande é a tua fé. Grande é a tua fé. Pode ir, você está curada. Fé é você sair da sua zona de conforto e cair numa vulnerabilidade da qual Deus te chama para viver, não da que você quer viver. Mas só que, infelizmente, nós temos vivido os dias dos quais nós escolhemos permanecer com uma crença. Mas deixa eu te falar, uma crença não vai mudar nada. Fé não é o poder de Deus. Fé é o poder de Deus em você, operando através de você. Cara, que Deus tem fé para curar, eu quero é que Ele cura através de mim. Eu quero ter fé. Que Deus pode salvar famílias, eu já cansei de ter fé que Deus pode salvar na família dos outros. Eu quero ter fé que Ele vai salvar a minha. Mas só que para você fazer isso, você vai ter que fazer alguma coisa, porque a fé sem obras, ela é morta. Eu imagino Tiago olhando Marta falando assim, Jesus, se você tivesse vindo antes, falando, essa fé aí, filho, é morta. Eu imagino o Tiago olhando para Maria e falando, se você tivesse chegado antes, fala, você não entendeu nada. Fé
para simplesmente saber que Deus faz, isso não é fé, isso é crença. Está crendo certo, mas não está vivendo o sobrenatural. Está crendo certinho, é por aí mesmo. Mas não é só isso que Deus tem para você. Deus tem para nós algo da qual eu e você precisamos fazer que não está dentro do barco. A estrutura do barco, que ela é legal, que ela é cômoda, que ela é de Deus, ela é o início daquilo que a gente tem que viver. Ela é o início de uma caminhada cristã. A partir do momento em que nós olhamos Cristo no meio do mar, você tem que falar, eu quero fazer o que você está fazendo. E você não vai fazer o que Deus está fazendo dentro do barco, porque Deus não estava dentro do barco, Ele estava no mar e você tem que ir onde Ele está. Você foi chamado para fazer o impossível. Viver uma palavra de Deus em essência, ela não vai ser possível se você somente crê que Ele pode fazer. Você tem que se lançar nessa palavra. Pedro andou sobre a palavra de que era possível realizar aquilo que Deus estava fazendo, e ele fez. Mas a gente nunca vai conseguir sair desse nível se a gente continuar a ficar no barco. E aí automaticamente você começa a perceber que um nível do qual Deus tem para nós é que nós saiamos do barco e vivamos aquilo que Ele tem para nós. E também aqui no nosso meio há pessoas que creem nisso, que fizeram isso, que concordam com isso. Nós temos fé para sair do barco, para andar sobre as águas e tudo mais. Mas percebe, a Bíblia diz que Pedro afundou. E quando Pedro afundou, ele clamou. E dentro disso, cara, eu não consigo ter outro prisma. Dentro daquilo que foi ministrado aqui, cara, não tem como você ter outra ideia. Eu imagino Pedro se afogando. Deus chega para ele e falou, cara, você tem uma fé pequena. Você tem fé, mas é uma fé pequena. Por que uma fé pequena? Porque ele afundou? Não. Porque ele achou que quando ele afundasse, ele ia morrer. Ele estava caminhando segundo uma palavra de Deus. Se Deus te deu uma palavra, pode tudo parecer o contrário. Continua. Crê tão somente na palavra. Continua a fazer aquilo que você estava fazendo. Sabe por quê? Porque às vezes o lugar que você acha que está acabando, o lugar que você acha que tudo deu errado, é o lugar onde Deus quer te esconder para fazer com que a vontade dele seja feita da forma dele. Quando você se lança sobre as águas para caminhar sobre as águas, você está se lançando na mão de Deus. Não é na sua mão. Não é da forma como nós queremos, mas sim da forma como Ele executa. Cara, eu imagino Pedro ouvindo de Deus, homem de pequena fé. Nessa hora eu ia falar, oi, peraí, não, vamos recalcular. Homem de pequena fé? Vê se tem alguém aqui que andou sobre as águas. Eu imagino os discípulos, vai lá, bestão. Vai lá andar sobre as águas, vai lá. Sabe por quê? Porque é isso que quem está no barco faz quando alguém resolve ser ousado. Vai lá, e não é eu que sou carnal, eu estou aqui, eu sou amado, mas não vive nada. E aí Pedro vai e fala, pera lá, só eu aqui andei sobre as águas. No momento em que eu estava afundando, eu clamei ao Senhor, e eu estou de pé, eu andei sobre as águas, eu clamei ao Senhor, eu creio que o Senhor pode fazer. Eu imagino Deus falando assim, então, esse é o problema. Pedro, fé, para clamar quando está tudo dando errado, isso aí até ímpio faz. Fé para você olhar e duvidar de que foi eu que te chamei, não interessa o que aconteça, quem te chamou foi eu. E nesse momento você clamar, qualquer um tem. Na macumba, no espiritismo, nele mesmo, em coaching. Fé em qualquer coisa que seja externa, todo mundo tem. Todo mundo tem. Só que eu estou te chamando para um nível mais profundo. E profundidade é profundidade, do grego profundidade. Ontem, o que o pastor Deno ministrou aqui? Você vai ter uma pesca, lança suas redes, mas só que leva o barco mais profundo. Você ouve Deus falando com Ezequiel, vamos lá, vem aqui, ó. Onde é que dá as águas? Tem até uma música que é assim, eu achava que antes era na música. Só que aí eu li na Bíblia e falei, nossa, tem na Bíblia. Eu fui dessa pessoa que primeiro vi na música e depois na Bíblia. Aí tinha água nos artérios, aí foi dando água no joelho, aí chegou uma hora que ele não conseguia mais controlar.
Aí chegou uma hora que fala, aqui é só Deus. E aí Deus fala, é aqui que eu quero te levar. Não é onde você só anda pelas águas, mas é onde você depende de mim. Se Deus te chamou, Ele não vai te chamar só para você cumprir com algo que você quer fazer. Ele vai te chamar para um nível de dependência maior. Cara, eu já ministrei isso aqui. Em 2004 eu fiquei perplexo. Tinha um casal de brasileiro fazendo mergulho na Indonésia quando aconteceu o tsunami. Falei, gente, poderia ter gente de tudo, qualquer nacionalidade, mas era 2 brasileiros. Eles estavam no meio do mar da Indonésia e eles deram uma entrevista. Gente, nós estávamos nadando, fomos de manhã, estava lá dentro do mar lá e teve um maremoto. E aí sabe o que aconteceu? A gente entrou, estava sol, estava legal, estava bonito. A gente saiu, estava tudo destruído. Quando eu vi isso, falei, mano, esses caras vão ser os primeiros a morrer, porque eles estão dentro do mar. Só que o mar se agitou por cima, por dentro, estava tudo calmo. Falou, o pau está quebrando lá fora, o mundo, a nação da Indonésia, ela vai precisar ser reconstruída, mas vocês estão aqui dentro de mim. Vocês estão seguros. Mas não tem armas, eu vou morrer. Fica calmo. E os caras levantam e está tudo destruído. Mas eu estava aqui dentro. E sabe o que eu quero te falar? Se foi Deus quem te chamou, cara, você não precisa temer. Jesus fala para Pedro, sua fé é pequena. Cara, eu fiquei brisando. A Bíblia diz que se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode pedir para um monte ir para o lado, que ele vai... Você entendeu o que eu falei? E aí, o cara tem fé para andar sobre as águas. Cara, de verdade, o que é mais difícil? Andar sobre as águas ou falar assim, eu vou ter fé para pegar aquele monte, mandar ele para lá, ele vai. Essa fé que a gente tem para mandar um monte sair de um lugar e ir para o outro, Deus fala que ela é pequena. E o que é então ter fé grande, Thomas? Ter fé grande é você se dispor a fazer aquilo que Deus quer fazer na terra. Para mim, ter fé grande não é simplesmente fazer com que as coisas aconteçam, ou com que isso de lá vai para cá, mas é eu chegar para Deus e falar, Deus, o que você está fazendo? Deus, o que você está falando? Eu estou fazendo isso. Fala, então, me leva para fazer também. E você acreditar que você vai fazer, mas não é porque você é lindo, bonitinho, estudou, tem pós-graduação, tem MBA, não, é porque Deus te chamou. E automaticamente, quando nós cremos nisso, meu amigo, aí você não vai ficar olhando se você está naufragando ou não. Você não vai ficar olhando se está dando tudo certo ou se está dando tudo errado. Você só vai continuar. Você só vai continuar. Você só vai fazer. Fé não é você pedir para Deus vir de lá e fazer alguma coisa aqui. É você se colocar à disposição a fazer. Fala, Deus, vem em mim aqui. Eu quero fazer. Eu quero me dispor aí. Eu quero me dispor a romper. Eu quero me dispor a acreditar. Só que para você fazer isso, você vai ter que primeiro sair do barco. Sai dessa crença rasa de que Deus te ama e que está tudo bem. Cara, isso é o começo. Isso é o princípio, foi para isso que Deus te tirou de onde você estava, para você saber que aqui não tem que você fazer nada para que Deus te ame, mais ou menos. A mensagem que é pregada aqui, de que você, independente daquilo que você faça, fale, seja, você é amado, essa mensagem, em nome de Jesus, ela nunca vai mudar, mas o que precisa mudar é a sua postura mediante o amor de Deus, é a nossa postura mediante aquilo que nós temos sido alvos. Você precisa fazer alguma coisa. Você precisa sair dessa estrutura que você está. E isso, pasme, é uma estrutura religiosa. Nós somos os novos religiosos. Nós somos a geração X religiosa. De que só ser amado por Deus está bom. A gente anula o resto. Quando você lê Tiago, quando eu leio Tiago, fala que a fé sem obras ela é morta. Você fala, não, esse Tiago aí, esse cara é fraco, hein, mano? É engraçado, nós paramos as nossas vidas inteiras quando nós caminhamos somente numa crença para falar, mas Jesus se assentava com os pecadores, mas Jesus ele era o cara bonzinho, Jesus ele desfilava no carnaval, mas Jesus não sei o que. E Paulo?
O cara que foi dada toda a revelação para ele, o cara era preso, o cara era torturado, naufragado, ficava em cadeia, apanhava, mas só que isso não. Isso não é graça. Isso é lá na época de Jesus, né? Mas e renunciar às suas vontades? Não, isso é lei. Afasta-te de mim a lei. Cara, mas e aí, se consagrar? Não, mas não é pelo que eu faço. É por aquilo que Cristo fez. Cara, continua a viver dentro do barco. Você não vai viver o sobrenatural. Abre mão de estar numa estrutura da qual você fica lá protegidinho, bonitinho. Se expõe à vulnerabilidade de andar sobre as águas. E automaticamente você vai fazer história. E automaticamente, quando Deus nos comissionar algo, você não vai ficar olhando para aquilo que Ele já fez. Você vai olhar para aquilo que você pode fazer. Deus está nos chamando a fazer na terra aquilo que Ele quer fazer. E isso é para mim e é para você. Isso é para nós, isso é para agora. Cara, quando eu fico olhando, Pedro afundou. Será que ele duvidou de Jesus? Será que ele duvidou dele mesmo? Não, ele duvidou que ia ficar tudo bem, mesmo quando tivesse tudo mal. Ele chega diante do resquício da morte, porque você sabe, se ele se afogasse, ele ia morrer. Mas ele poderia ressuscitar, porque quem estava na frente dele era a própria ressurreição. E, cara, em tudo quanto você vai fazer, você precisa entender, e não interessa as variáveis que a vida te dá. Dentro das variáveis que a vida nos dá, existe uma palavra. Então, somente na palavra nós cremos, porque aquilo que a gente faz não é nada natural, mas é sobrenatural. E o sobrenatural diz, pode vir. Mas pode vir. Mas o mar está agitado. Pode vir. Vem. Eu estou te chamando. Eu te dei uma palavra, a gente vai para o outro lado, você não vai ficar aqui, você vai para o outro lado comigo. Vem, pode vir. Ah, mas eu não consegui, já é a terceira vez que eu tento, é a terceira vez que eu... Vem. Pode vir. E o que é então ter uma fé grande? E o que então é ser alguém que fala, meu Deus, que fé incrível. E eu quero que você abra comigo lá no livro de Gênesis. Capítulo 22. Gênesis 22 diz assim: E aconteceu depois dessas coisas, que provou Deus a Abraão, e disse-lhe, Abraão, ele disse, eis-me aqui. Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque seu filho. Eu quero que você leia só até aqui. No momento em que Abraão se depara com a morte, o que ele diz? Socorro, Deus? Socorro? Não, é o próprio Deus que está mandando ele fazer. É o próprio Deus que está falando, vamos, eu quero te testar. Eu preciso mandar sobre a terra um plano de redenção. Preciso encontrar um homem que tenha uma aliança comigo a ponto de ser o pai das nações. Mas eu preciso que você faça algo para mim. Pega o teu filho, pega o teu único filho e oferece ele holocausto. Ele não falou, ai Senhor, socorro. Ele pega o seu jumento, pega o seu filho, calado, eis-me aqui, vamos embora. Isso é uma fé grande. Cara, eu ainda não tenho filho, mas a própria Bíblia diz que o filho Isaque chega a falar, pai, estou percebendo aqui, se eu estiver errado, o senhor me corrija. Quando a gente pega esses negócios que você pegou, a gente vai oferecer um holocausto, não é o nome, né? Filho, é holocausto. Está faltando um negócio aqui. Não sei, né? Vai que agora mudaram como é feito o holocausto. Mas até onde eu sei, que eu já vi você fazer, está faltando um cordeiro. Mano, imagina a cabeça de um pai. Eu nem consigo imaginar. Porque eu já falei, meu maior sonho é ser pai. Meu maior sonho é ter uma família. E aí, o cara chega e fala para o filho, filho, Deus vai prover o cordeiro. Que pai que tem coragem de falar isso para o filho? Eu acho que não é nem coragem, é a única opção que ele tem para falar. Não, filho, relaxa. Deus vai fazer.
Mas crê nisso. Crê que no meio da onde ele levantar o cutelo, Deus vai parar e falar assim, tá bom. Quem crê nisso, mano? Você tem que estar muito escondido em Deus, né? Você tem que ter muita revelação do que aquilo que Ele quer fazer. Cara, não sei, velho. Mas mediante a todo o cenário, Abraão tinha uma promessa da parte de Deus. Olha, eu vou te fazer pai de nações, eu vou te fazer pai de multidões. Abraão, você sabe a história dele, ele já era velho, a mulher dele já era velha, aquela coisa, o filho nasce. E aí, na hora que o filho nasce, Deus fala, olha, eu quero que você mata ele para mim. Eu ia bugar, falava, mas pera lá. Foi o Senhor que me chamou e agora você quer que eu mate meu filho? Eu já era rico, eu já tinha uma família, eu já era pai, ele cuidava do sobrinho dele lá do Ló, que era como filho para ele já era próximo, ele já tinha tudo. E aí Abraão cai na vulnerabilidade de crer numa promessa de Deus, e no momento em que o ápice da promessa dele, que ele acha que está acontecendo, chega nos seus dias a serem vividos, Deus fala, olha, pega ele, mata ele. E nessa hora Abraão não tem escolha, ou é perder ou é perder. Ou é obedecer ou é obedecer. Ou ele obedece a Deus e acaba com o sonho natural dele, ou ele mantém o sonho natural e acaba com aquilo que Deus quer fazer. Mas Abraão quieto. Em nenhum momento você vê Abraão clamando a Deus. Filho, Deus proverá o cordeiro. Vamos subir. E no momento em que ele vai matar o filho dele, ele fala, não, para, eu já achei em você, é isso. Olha o cordeiro lá. Conforme você creu, eu te dou. Conforme você teve fé para ir até onde eu te chamei, você recebeu. O Senhor quer nos levar a um novo nível de fé. O Senhor quer nos levar a um novo nível de dependência. Mas você nunca vai conseguir chegar a esse nível de fé, você nunca vai conseguir chegar nesse nível de dependência, se você olhar simplesmente para que Deus te ama, para que Deus ele é muito bonzinho, para que Deus ele não fica tristinho com quem você é. Isso é verdade, Deus não fica triste com quem você é, mas Ele se entristece com o que você faz. Deixar de ser amado nunca vai acontecer com você, mas pode acontecer de você deixar de ser íntimo. Sabe por quê? Porque imagina esse mesmo pai que ele tem um filho, e o filho fala, pai, eu vou fazer um intercâmbio, eu vou ficar 10 anos fora. E o pai fala, ok, filho, pode ir, você sabe que eu te amo, eu te dou, eu custeio aquilo que você vai fazer e tal. Só que dentro desses 10 anos o filho não procura mais o pai. Não fala mais com o pai. Não direciona uma palavra para o pai. E aí, repentinamente, o filho volta. O que o pai vai falar? Ô meu filho, por onde você estava? Eu já não sei o que você está fazendo. Eu já não sei o que tem acontecido na sua vida. Mas eu te amo, que bom que você voltou, mas eu não sei o que está acontecendo mais com você. Nós fomos chamados a um novo passo de fé. E esse passo não está dentro do barco. E esse passo, ele está na vulnerabilidade de cair na palavra de Deus, mas não só em sua palavra, mas na forma da qual Ele quer fazer, da qual Ele te chamou para viver. Você está andando sobre as águas, e aqui no nosso meio há muitas pessoas. Você começou a andar sobre as águas, você começou a viver o sobrenatural, você começou a liderar a célula, você começou a fazer, sei lá, célula na praça, célula na escola, célula no trabalho, célula dentro da célula, você começou a fazer tudo. Mas só que aí começou a dar errado. E pode ter certeza, dar errado é a vontade de Deus para você. Porque enquanto está tudo dando certo, isso é o motivo da sua alegria. Mas o motivo da nossa alegria, como diz lá em Filipenses, é o Senhor. Nós nos alegramos no Senhor. O motivo da nossa alegria não é se a célula multiplica 5 vezes, se a célula multiplica 10 vezes, se a rede vai, tudo. O motivo da nossa alegria é que Deus, Ele é bom, e a sua bondade e a sua misericórdia nos cercam em todo o tempo, todo o tempo, todo o tempo. No tempo onde você está andando sobre as águas, no tempo onde você está no barco, no tempo onde você está naufragando. Em todo o tempo a bondade dEle permanece sobre nós. E você e eu fomos chamados a viver um novo nível de fé.
E qual é o novo nível de fé? A fé tão somente para fazer aquilo que Deus está fazendo. Se Deus está andando sobre as águas, você está no barco, você olha para Deus e fala, ei, me leva aí para fazer o que você está fazendo. Se Deus está curando os enfermos, você olha para Deus e fala, Deus, me leva aí para curar os enfermos também. Atos capítulo 1, Lucas escreve para um cara chamado Teófilo. Fala, olha, eu estou escrevendo isso aqui, essa carta para você, é para falar sobre os feitos que Jesus realizou e que ensinou. Sabe por que ele ensinou? Porque isso continuaria a ser feito. Por isso que o livro chama Atos dos Apóstolos. Eu achava que Atos era um cara. Mas não, são as atitudes que os discípulos tiveram mediante a um treinamento que Jesus deu para eles. Eu e você fomos chamados a não somente ver, mas aplicar aquilo que a gente está sendo ensinado. E foi daí que surgiu a Dunamis, mentira. Quem escreveu para o Teófilo, entendeu a piada? Enfim. Cara, Jesus te chamou a não simplesmente ser um telespectador. Jesus não te chamou para você ficar lá do barquinho, vendo o povo viver milagre, vendo o povo viver no sobrenatural, vendo as coisas acontecerem, e você, nossa, olha, sei lá do barco, tudo tem, nossa, olha o André, olha que da hora, o cara adotou 3 crianças, 2 crianças, abriu um orfanato, nossa, olha, ele está bem, né, vive bem, está feliz, olha o pastor dele, nossa, que legal, olha, não, pastor, domingão eu estou lá, hein, sábado, domingão de manhã eu vou lá na igreja, hein, pastor, estou lá para fazer o projeto, tá bom, mas vamos aqui, vem fazer o que eu estou fazendo, você sabe, né, pastor, estou em outro tempo da minha vida, mas eu estou lá, estou junto, sai do barco, vai viver o sobrenatural de Deus, é para mim, é para você, a diferença de quem você admira para você é que quem você admira está vivendo, só tem essa diferença. Ele pode falar melhor, ele pode ter uma formação melhor, ele pode ter uma condição financeira melhor, mas ele tem o mesmo espírito que você. Vai por mim. A partir do momento que você entender que Deus, Ele não quer somente te dar um casamento legalzinho, Deus, Ele não quer só que você se forme na melhor faculdade, Deus, Ele não quer que você viva essas coisas que a gente sabe que é sobrenatural, mas que Ele chama de pequena fé. Essa fé é pouca. Eu quero te chamar para um nível de fé onde quando você perceber que eu estou agindo, você dependa só de mim. Você viva só para mim. Ah, mas e se eu começar a afundar? Você está seguro. Entenda que foi eu quem te chamei. Entenda que para o que a gente vai estabelecer sobre esse povo, sobre essa nação, a única coisa que você precisa fazer é a minha vontade. Faça a minha vontade. E vai ficar tudo bem. Porque como foi falado aqui já por diversas vezes, a nossa história já está escrita. Você só precisa caminhar crendo que Deus é bom para fazer com que todas as suas palavras sejam reais e vividas na sua vida. O pessoal do louvor pode subir, por favor. É chegado o tempo do qual nós nos dispomos e nos colocamos em serviço daquele que quer agir através de nós para com a igreja. Você não está entendendo o que está sendo falado. O Espírito de Deus, Ele tem nos olhado, Ele tem percebido o nosso coração, e Ele tem enxergado uma motivação correta, mas às vezes não é uma atitude da qual Ele espera, não é uma atitude da qual você foi chamado para viver. Um nível de revelação do qual Deus nos ama, Ele é o início, Ele é a porta de entrada. É como se você fosse chamado para participar de uma festa, e aí você chega no lugar, você chegou na portaria, fala, não, chegamos na festa. Fala, não, a festa é lá na cobertura. Fala, não, mas a gente está aqui, ó, aqui não é o endereço tal, rua tal, tal, é aqui. Não, mas a festa não é aqui, a festa é lá em cima. E aí o que você vai fazer? Fala, não, já estou ouvindo mesmo de lá, estou ouvindo a música aqui, eu vou ficar aqui mesmo. É uma fé morta. É uma fé que ela precisa ter atitude, como o Tiago descreve. Fala, vocês não viram Abraão? Quando Deus fala para ele, entrega o teu filho, ele vai lá e entrega.
Que adianta chegar um cara aqui passando fome, passando frio, e aí você fala, ô, Deus te abençoe. Não, cara, faz alguma coisa, ele está com frio, ele está com fome. Que adianta você estar lá na sua célula, e aí seu líder fala, gente, vamos fazer um evento ponte, vai ser assim, assim, assado. Fala, beleza, vou vir. Não é para você vir, é para você trazer seu bairro inteiro. Não é para você ir, é para você levantar o seu bumbum da cadeira, pega o seu celular, para de postar selfie sua e põe lá pelo menos a arte. Para de compartilhar, gente, eu estou aqui. Cara, não, Deus transformou minha vida, Deus mudou minha vida, eu quero te convidar para algo. Faça com que aquilo que você possui, irmãos, possa servir ao reino. Faça com que aquilo que você é hoje possa contribuir para aquilo que Deus quer fazer na terra. Deus não quer simplesmente fazer você ser conhecido. Deus quer fazer você ser alguém que transforma onde você está. Mas você nunca vai transformar um lugar ou algo se você simplesmente crê que Deus te ama. Fé não é igual a crença. Crer que Deus te ama, cara, legal, bonito, bacana, é isso mesmo. Mas não é o completo. O completo é você começar a escrever a sua história, assim como Lucas escreve no livro de Atos. Olha, eu comecei a escrever algo aqui, falando sobre as coisas que Deus operou, mas só que agora eu vou escrever sobre as coisas que nós fizemos. Fizemos como? Sozinhos? Não. Olharam para o alto e lá no livro de Atos, capítulo 8, diz, recebereis sobre vós poder. Vocês receberão poder. E aonde que você vai receber poder? É dentro do barco? Não! Aonde que você vai receber poder? É se amedrontando? Não! É sendo corajoso. É olhando para Cristo e falando, Cristo, vamos. O que é para ser feito nessa cidade? O que é para ser feito na minha célula? O que é para ser feito na minha rede? O que é para ser feito lá na minha igreja? O que pode acontecer conosco se nós decidirmos hoje nos movermos por fé? Até onde a gente pode ir como Dínamos, como Move, como Célula X ou Y, se eu e você nos dispormos a fazer aquilo que Deus quer fazer na terra? Quantas crianças ficariam ou permaneceriam órfãs se eu e você nos colocarmos à disposição de sermos e fazermos aquilo que Deus quer fazer, da forma como Ele quer fazer, no tempo em que Ele quer fazer? O que aconteceria? O que aconteceria aqui em Santo André se eu e você nos colocássemos à disposição? Fala, Deus, eu não quero ficar olhando, eu quero me lançar no mar. Eu quero fazer aquilo que você está fazendo. Me mostra onde é que está. Me mostra o que é que tem que ser feito. Me mostra qual é o tempo que tem que ser feito, qual é o modo que tem que ser feito. É para andar sobre as águas, eu vou andar, mas só andar sobre as águas eu não quero não. Eu quero é depender do Senhor, para que quando tudo começar a dar errado, o dar errado seja a plataforma para que o milagre aconteça. Tudo dar errado na sua vida não significa tão somente que vai dar errado, mas é que é o ambiente perfeito para que Deus interaja e haja com o milagre. Só que o nosso problema é que a última coisa que nós queremos viver é milagre. Milagre é legal para os outros, para nós não. Não é legal quando você olha na história lá na sua célula, tem alguém que tinha câncer e foi curado? Mas e ser o cancerígeno? E ter a única opção de depender de Deus para ser curado? E quando a única opção para nós formos depender do sobrenatural? Será que você vai temer e falar, Senhor, me ajuda? Está errado? Não está, clama. É uma fé pequena. Agora, quando você olha para a sua situação, fala, Deus proverá o cordeiro. Deus vai prover. Eu não sei como, eu não sei quando, eu não sei de que forma. Eu só sei que a única coisa que eu tenho é uma palavra. A única coisa que eu tenho é a certeza de que quem me chamou a viver aquilo que eu estou vivendo, Ele é fiel. E se Ele foi fiel para com todo mundo, eu não vou ser o único a não ter acesso a essa fidelidade. Nós fomos chamados para vivermos um nível de fé, da qual creia
que Ele vai prover o cordeiro. Ele vai prover o cordeiro. Ele não quer tão somente que você viva dias das quais você acha que é muito legal, muito descolado ser cristão. Ele quer fazer com que através da sua vida, com que através da sua história, com que através dos seus erros, com que através de tudo aquilo que tem acontecido de errado, seja um palanque para que o sobrenatural aconteça. Nós estamos sendo chamados a vivermos baseados por aquilo que nós ouvimos, não por aquilo que nós vemos. Você pode hoje estar vendo o mar agitado, as ondas de lá para cá, o vento vindo contrário, você não anda pelo que você vê, você anda pelo que você ouve. Pedro andou sobre aquilo que ele ouviu vem, e ele andou sobre isso.